Seguimos aqui falando de economia, agora 7 horas com 40 minutos, com a notícia, de que o presidente Lula sancionou aquela regra que limita o aumento do salário mínimo. O texto foi publicado no fim de semana, numa edição extra do Diário Oficial da União. A medida que faz parte do pacote de corte de gastos do governo federal prevê que o reajuste do mínimo acima da inflação deverá seguir o limite do arcabouço fiscal, que vai de 0,6% a 2,5%, dependendo das receitas do ano anterior. A nova fórmula do mínimo altera o cálculo e reduz o valor final. Antes, o reajuste considerava a reposição da inflação pelo IPNC e o crescimento do PIB, o que levaria o salário a R$ 1.525. O teto de aumento de despesas limita os reajustes mesmo com o PIB elevado. Pela nova regra, um limite de 2,5% no aumento de despesas restringe o impacto de variações do PIB acima desse percentual. Hoje, o piso salarial está em R$ 1.412. Com isso, a expectativa é de que o valor passe a ser de R$ 1.518 no próximo ano. O novo piso salarial deve ser publicado nos próximos dias em um decreto que vai ser editado pelo presidente. A correção do salário mínimo vai valer a partir de janeiro, com pagamento previsto para fevereiro. O novo teto de crescimento do piso salarial faz parte do pacote de medidas apresentados pelo Ministério da Fazenda para equilibrar as contas públicas. O texto foi aprovado pelo Congresso Nacional às vésperas do recesso de deputados e senadores, um pouco antes do Natal. Esse daqui é aquele texto que veio no programa eleitoral do Haddad, com a divulgação em sala bonita, bem iluminada, com trilha musical de fundo e com filminhos passando em cadeia de rádio e televisão, em que as pessoas eram obrigadas a tentar entender de que forma que o governo federal estava preparando uma redução de gastos. E aí, olha, meus amigos, para nós, todo o dinheiro do mundo. Para vocês, trabalhadores, arcabouço fiscal. Colocaram justamente um freio ali na alta do salário mínimo, mas não anunciaram medidas relevantes e significativas para cortar da própria carne, ou seja, do próprio governo. Então, quem paga a conta, no fim das contas, que dúvida? É o trabalhador. Vamos lá. Orçamento público, como orçamento de qualquer família, você tem que priorizar e você faz escolhas. Essa questão do salário mínimo já tinha sido uma medida populista que eles tinham deixado de fora quando apresentaram o arcabouço lá atrás, lá no início de 2024, finalzinho de 2023. Geral que era necessário. Você deixar uma pressão de crescimento de gastos fora dos índices de inflação, fora de qualquer medida razoável, não fazia sentido naquele momento de economia desestruturada. E faz menos sentido agora. Então é uma medida que vem para corrigir. Agora, vocês podem dizer, mas espera aí, o governo ele não defendia os trabalhadores, como a Beatriz agora trouxe aqui num tom provocativo? Pois é, eles poderiam talvez não adotar essa medida e escolher outras medidas. Vou citar algumas. Eles não avançaram, Bia, no debate dos supersalários. Você teve ali o ministro Barroso dizendo, olha, se acabarem com supersalários no judiciário, vai desestimular a carreira da magistratura. Tenho dúvidas. Vocês não enfrentaram a questão dos supersalários de alguns outros setores do funcionalismo público, não enfrentaram os penduricalhos, tudo que deveriam estar nessas medidas que viriam para enxugar os gastos. Nada disso apareceu, Bia. Sabe onde que também uma despesa que não entrou no arcabouço, no crescimento, simplesmente pela inflação? Fundo eleitoral e o fundo partidário. Isso daí está turbinado, isso daqui segue crescendo a olhos vistos. Pelo visto, a maior demanda no Brasil é justamente por gasto político. Enfim, você tem uma série de outros problemas que poderiam ter sido enfrentados. O excesso de viagem, a quantidade excessiva de ministérios, os gastos mal direcionados pelas emendas, talvez a gente fale disso daqui a pouco. Enfim, você conseguiria enxugar essa máquina em várias frentes, várias. Mas não, você optou de novo em sangrar talvez da população mais frágil. Digo de novo, a medida é importante, você precisa conter algum crescimento, principalmente quando se relaciona com o salário mínimo, principalmente por questões previdenciárias, mas o governo poderia fazer uma escolha diferente caso, de fato, priorizasse os trabalhadores. Seria bonito, né, Pedroso? Cortar ali, de alguma forma, ou limitar o que é preciso ser feito lá em relação à Previdência, ao salário mínimo, para um cuidado e gestão de toda a cadeia produtiva, mas também da própria carne, dar o próprio exemplo. E a gente não tem esse reflexo, a gente não vê essa medida sendo adotada pelo governo federal. O que a gente vê são gastos exacerbados, dezenas de ministérios que parecem injustificáveis, e agora até a ameaça de corte de verba para a segurança pública, caso uma cartilha lá do amor não seja seguida. Agora, 7 horas e 44